Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Então, gente, eu vou começar a responder as perguntas aqui, ó. Pergunta da Karine. Bia, eu posso fazer um reembasamento no micro-ondas sendo que a resina da prótese é convencional? Pode, tá? A partir do momento que a resina já está polimerizada, que ela já houve o processo de polimerização dela, isso não vai interferir em nada, tá? Então, o que vai ser polimerizado agora vai ser essa nova resina que você está acrescentando do reembasamento. Então, pode sim, não tem problema nenhum, tá? Quais livros você indica para prótese total? Não tá aqui, meu livro tá em outro lugar, eu acho. Mas tem o que chama Prótese Total e Clonagem Terapêutica, que é do Osmar Castro e do Thomas Gomes, tá? É super completo esse livro, super legal. Esse aqui é bem legal também, é sobre oclusão. É bem importante a gente saber oclusão em prótese total, tá? Ele não é específico, não vai mostrar todo o passo a passo da prótese total, mas ele vai falar bastante sobre oclusão, montagem articulador, e esse do prótese total e clonagem terapêutica, que é bem legal, que eu sempre mostro aqui para vocês. Bia, esse protocolo é o mesmo procedimento caso eu não faça barra? Sim, o mesmo procedimento, tá? É a mesma coisa. Pode me explicar como você faz o acabamento e o polimento das próteses? Sim. Então, assim, para que eu consiga um bom acabamento, né, de uma forma rápida, sem que eu tenha que ficar perdendo muito tempo e não perder as características que eu fiz ali, eu utilizo, na verdade, né, antes de começar o acabamento, o segredo tá na ceroplastia, né? Então eu faço a ceroplastia com todos os detalhes, deixo o dente extremamente limpo, sem nenhum resíduo de cera. E aí, na inclusão também, o silicone que você vai fazer a inclusão, a muralha, faz toda a diferença. Eu gosto de usar o silicone certo da CNG, porque ele copia todos os detalhes. Então, o acabamento, ele se torna muito mais rápido, a prótese é muito mais limpa, tá? As brocas que eu uso para dar acabamento, geralmente são da Besser. Eu gosto bastante das brocas da Besser, a maioria das minhas brocas são de lá, tá? Tem essa mini cut aqui, bem pequenininha, ó, ela é ótima para dar acabamento. Às vezes só vai tirar a rebarba, sabe? Se você pegar uma maxi-cut grande, ela vai acabar tirando o que não deve, tá? Então essa mini cut da Besser bem pequenininha é ótima para acabamento, principalmente de protocolo, né? Que é só aquela rebarbinha. Aí eu tenho ela mais grossa também, né? Para prótese total, também da Besser. Aí tem uma broca que eu preparei ela. Ó. Essa aqui é uma broca 700 ou 699 que você pega e afina a ponta dela para que ela passe por baixo do acesso do parafuso. Para que ela passe por baixo do componente sem danificar o stop do parafuso, tá? Então essa broca é bem utilizada para protocolo. Aí eu uso também uma broca, também da Besser, que é essa aqui de ponta cega, ó. Esse aqui é para abrir o conduto do parafuso. Então, como ela tem a ponta cega, se por acaso você encostar no stop, ele não vai romper, não vai acontecer nada. Que essa ponta aqui, ela é lisa, tá? Ela não tem corte, ela só tem os cortes na lateral. Que para abrir o conduto bem certinho do parafuso. O que mais? Aí eu uso as lixas do Rui das Lixas, que são essas aqui, ó. Eu uso essas duas cores, eu uso verde e azul. A verde, ela tem uma granulação um pouquinho mais grossa e a azul um pouquinho mais fina, tá? E o polimento, eu passo polimento com Polibril, com as escovas pretas molhadas. E depois eu passo a escova seca com o Al Rouge, que é uma pasta, que é uma pedra do Rui das Lixas também. Onde você compra aqueles protetores de coifa para polimento nos protocolos? Tem na Neodente, chama protetor para polimento, tá? E eu compro, na verdade, eu compro de uma pessoa que fabrica componentes lá de São Paulo, mas na Neodente você encontra. Você pretende montar um curso de gestão laboratorial? Por enquanto não, né? Eu tenho outras prioridades ali, tô trabalhando no curso de prótese total,
né? Tem alguns outros ali que eu quero fazer, mas de gestão não, porque não é a minha área, né? A gente acaba se obrigando a aprender, né? Porque quando você sai de um laboratório, que você trabalha de funcionário e monta o seu próprio laboratório, você acaba deixando de fazer o que você sabe, né? O que você gosta, para fazer o que você não sabe. Então, tem uma nova curva de aprendizado ali com essa questão da gestão. Eu gosto bastante de gestão, eu acho que é bem importante, né? Isso faz toda a diferença no resultado. Não adianta você ter um trabalho maravilhoso se você não souber quanto cobrar, o quanto de material você vai utilizar. Então, é bem importante, mas eu fazer curso disso não. Tem pessoas maravilhosas ali que dominam essa área, né? Que já estão há anos nisso, tá? Eu sei o básico para mim, assim, mas não para ensinar os outros. Bia, agora que o Silatec está fora do mercado, qual gengiva você usa? Então, infelizmente o Silatec saiu, né? Eu achei para substituir a da Odontomega. É um silicone de duplicação também. Ele não é próprio para gengiva. Não me lembro o nome agora, é um roxinho, tá? Ele é ótimo, é bem mais caro. Ele é bem mais caro do que o Silatec, mas foi o que eu encontrei no momento. Se alguém tiver uma outra sugestão. Quem nunca fez protocolo, seu curso online daria certo? Sim, com certeza. Eu tenho vários alunos que nunca fizeram protocolo e depois que adquiriram o curso conseguiram fazer protocolo perfeitamente, tá? Porque ele é muito passo a passo, né? Ele tem tudo, desde o planejamento, né? Toda a confecção, todo passo a passo. Então não tem como errar, tá? É claro que você precisa ter algum conhecimento na área, não uma pessoa totalmente leiga entrar no curso não vai conseguir aproveitar, porque a linguagem é mais técnica, né? Eu vou falar às vezes de curva de SPI, vou falar sobre montagem balanceada, vou falar de mesial, distal, essas nomenclaturas ali que uma pessoa leiga não entende, mas se você nunca fez protocolo, mas já trabalha na prótese, com certeza você vai ter um bom resultado com o curso. A Patrícia Freitas, estou amando o curso Gengiva Sem Segredo, sensacional. Ai, que legal, Paty. Stephanie Coelho, Bia, estou muito feliz com suas aulas. Essa semana a secretária enviou para o dentista um trabalho em cera, pensando que já estava acrylizado. Ele elogiou a cor e disse que queria todos os trabalhos assim. Ai, que legal, que bacana. Gente, isso é tão bom, né? Quando a gente recebe esse feedback do dentista. Esses dias também aconteceu comigo. O dentista veio aqui, né, atender um paciente, trouxe o paciente, e a secretária dele estava me contando, né, que quando o primeiro trabalho meu que ele recebeu, ele falou assim para a secretária: Nossa, esse trabalho veio errado, né? Eu pedi para fazer uma metaloplástica e veio uma metalocerâmica. Aí foi ver, não, é uma resina, né? É que com todos aqueles detalhes acaba, né, parecendo ali que é uma cerâmica realmente. Isso é muito legal, né? Bem gratificante. Está disponível o curso de protocolo online? As turmas já encerraram, tá? Essa última turma, a turma 6, já finalizou, tá? Então, não estão abertas vagas ainda. Não sei ainda quando que eu vou abrir uma nova turma, tá? Mas fiquem acompanhando aqui as redes sociais. Pode usar o STG com líquido alto para conserto? Pode, tá? Numa pequena quantidade. Claro que se o conserto for muito grande, o ideal seria você incluir e fazer com termo. Mas se for uma quantidade pequenininha, pode ser com líquido alto sim, o STG, tá? Caso faça algum curso seu pago, no final tem certificado? Sim. A própria plataforma, né, que é essa especializada em ensino à distância, assim que você terminar de assistir as suas aulas, já vai aparecer a opção para você imprimir o seu certificado, tá? Como usar o agente de união Palabond? Passa e espera 10 minutos para começar a acreditar? Não, Ju. Não é assim. Ele tem 10 minutos de ação. Então, você tem 10 minutos para acrylizar. Não é que você vai esperar 10 minutos para começar. Você começa imediatamente. Então, como que eu faço? Eu aplico uma camada. Lembrando que a ponta tem que ser de plástico, tá? Ela não pode ser aquela ponta metálica. A ponta do pincel. Você aplica uma camada. Eu aplico uma camada bem fininha, tá? Não vai escorrer, nada disso. Só um pouquinho. E passo uma segunda camada ali para garantir. Depois que eu fiz isso, eu já automaticamente já começo a acrilização, tá?
E daí você vai perguntar, mas tem 10 minutos de tempo de ação, eu não consigo fazer a minha acrilização em 10 minutos. Eu também não. Eu também não consigo fazer a minha acrilização em 10 minutos. Mas o importante é começar dentro dos 10 minutos. Porque a partir do momento que ela já teve o contato com a resina, ela já está agindo, tá? Agora, se eu fizer um hemiarco, demorar mais que 10 minutos e vou fazer o outro lado, eu reaplico do outro lado. Seu curso é voltado para protético, né? Sim, para protético. Acrilização de protocolo, você usa o plástico filme ou acrila direto? Você abre para conferir? Eu uso o plástico, tá? Eu coloco, faço a vestibular e prenso com o plástico. Depois eu prenso a barra, fecho com o plástico. Depois eu abro, tiro o excesso e fecho de novo. Aí depois eu não abro mais para conferir. Muita bolha na resina incolor quando acrilizo PT com resina STG. Olha, a bolha pode ser várias coisas, tá? Pode ser a fase que você está prensando. Então, eu vou falar aqui como que eu faço. Faz a vestibular pó-líquido STG, prensa. Põe o plástico e prensa por pelo menos uns 10 minutos, no mínimo, tá? Aí você vai preparar a resina incolor na medida certa, tá? Tem o medidor certinho ali da resina, você usa a proporção pó e líquido certinho. Quando a resina tampa o pote Paladon, tá? Quando a resina chegar no ponto que ela de puxar fio, parece uma teia de aranha, assim que você pega a espátula e puxa fio, tá no ponto certo para você prensar. Aí você coloca ali e leva na prensa hidráulica e vai prensando devagar, tá? Para ele ir expulsando o ar de dentro, né? Completamente. Se você fizer ela muito mole, né? Se você misturar a resina e já jogar ela dentro da mufla, o que vai acontecer? Ela não vai ter consistência para expulsar esse ar de dentro e o ar vai ficar lá dentro, aí vai dar bolha. Outra razão para ter bolha é falta de material. Então, às vezes, você não colocou material suficiente, prensou, ficou faltando, vai ficar bolha. Outra questão é polimerização, né? Então, às vezes, é um superaquecimento da resina, às vezes a resina não ficou nem descansando, não deixou as 12 horas de descanso e já coloca ela para polimerizar. E às vezes a temperatura que você coloca é alta, acima de 73 graus, então é como se ela fervesse aquele líquido lá dentro. Então, ele ferve ali e fica umas bolinhas como se fosse porosidade, gás de Coca-Cola, assim, como se fosse um gás. Porque aquele monômero tá lá dentro vibrando, querendo sair, né? Tá fervendo. E já polimerizou a prótese, ele fica lá dentro, ele não consegue sair, tá? Então pode ser tudo isso. Bia, você acha que o silicone certo copia melhor os detalhes do que o silicone Zatalabor? Sim, eu acho, tá? Ele não dá para tudo, assim, por exemplo, guia multifuncional, até mesmo muralha de reembasamento, eu prefiro fazer com o Zatalabor, porque ele é mais maleável. O silicone certo ele já é mais rígido, então para fazer muralha de transferência dos dentes ele é perfeito, para fazer muralha da inclusão ele é perfeito, porque ele copia todos os detalhes, ele é rígido, não vai deixar o dente ficar saindo de posição. Ó, o Ezequiel falou que deixa descansar 5 minutos, O certo é deixar 12 horas, tá? Bia, como você elimina a cera no método de micro-ondas? Depois de incluir e o gesso estiver tomado presa, eu coloco 1 minuto e meio no micro-ondas. Daí ele vai dar uma derretidinha na cera. E aí eu tiro o excesso de cera e jogo água fervendo. Eu tenho uma chaleira elétrica e jogo água fervendo e lavo com água e sabão. Dá também para você voltar ela no micro-ondas, encher de algodão dentro e colocar no micro-ondas, porque daí esse algodão vai absorver a cera. Mas eu acho mais prático lavar. Bia, o que eu posso usar para substituir o Remox? Porque o fabricante não irá mais fabricar o produto. Eu comprei um monte de Remox aqui, né, para não ficar sem. Mas tem outras marcas que fazem. É removedor de cera. Eu acho que da Asfer tem um removedor de cera, tá? Qual gesso você usa para incluir? No momento, depende. Ou pedra, né? Ou zero art. Mas o zero art tem que tomar muito cuidado para incluir com ele, porque ele tá uma presa muito rápida, tá? O Zero Flask é o melhor gesso para inclusão, tá? Que ele é próprio para isso. Ele tem um escoamento perfeito, ele é zero expansão. Só que eu não sei se ele já está disponível para venda. O que você acha da acrilização na termopneumática? E qual você recomenda? Eu acho
fantástica, tá? Tudo vai é questão de tempo, assim, ó. Tem várias polimerizações que são ótimas, né? A polimerização lenta, aquela que fica 12 horas ali sem pressão, numa polimerizadora elétrica, com controle de temperatura, é perfeito. Então, ele vai fazer a união das cadeias e vai formar moléculas, vai fazer a formação de cadeias longas, tá? Só que vai ficar 12 horas polimerizando. A termopneumática, a vantagem dela é que são 4 horas no máximo. Não dá para deixar mais que 4 horas, porque ela acaba tendo uma característica, a resina acaba tendo uma característica de vidro, né? Dela vai ficar muito friável. A vantagem da termopneumática é que se você não conseguir deixar muito tempo prensado, né, a pressão da panela já vai ajudar a comprimir essas moléculas, tá? Então vai tornar uma prótese mais resistente, tá? O micro-ondas eu gosto bastante por custo-benefício. O custo dele, se for ver para comprar, é barato e é rápido, né? Então, em 30 minutos eu consigo uma ótima acrilização, tá? Ó, qual o mínimo que um protético deve ganhar quando termina o curso e começa a trabalhar? Gente, não se iludam, tá? Não tem essa de mínimo, tá? Você vai ser pago pela sua produção, pela sua capacidade, tá? Não tem um mínimo. Eu, por exemplo, trabalhei 6 meses de graça, sem receber nada. Na verdade, eu pagava para trabalhar, né? Porque eu pagava transporte e alimentação. Então, só que eu entendi na época que isso era importante para mim, porque se eu realmente não tinha nada para oferecer, se eu não sabia nada, eu tinha que aprender. Então, eu me dediquei assim ao máximo a aprender tudo que eu podia, né? Para daí mostrar um serviço de valor e ter o nosso reconhecimento. Claro, hoje em dia eu não conheço mais ninguém que queira fazer isso, que queira trabalhar de graça. As pessoas elas saem do curso achando que já vão ganhar bem, não é assim. É uma profissão maravilhosa, tem possibilidade de você ganhar muito bem, tem, com certeza. Porém, é uma escada que você tem que subir degrau por degrau, não dá para pular etapa, tá? Então, no começo, a pessoa tem que fazer tudo que você quer na tua vida, qualquer área da sua vida que você quer ter um resultado diferenciado, você precisa de um esforço desproporcional no início, até você conquistar. Então, claro que você vai ter que se dedicar muito no começo, trabalhar muito, né? Trabalhar até de madrugada às vezes. Quantas vezes eu fiz isso? Para depois que você já pegar uma experiência, você já ter um nível de aprendizado, né? Porque nesse meio tempo a gente vai errando, vai fazendo muita coisa errada, né? Vai perder tempo repetindo coisas, né? Aí sim você consegue se estabilizar financeiramente e ganhar bem, tá? Mas assim, geralmente, quando a pessoa entra no laboratório, ela vai ganhar um salário base ali, que é 1.400, né? Ou se entrar como estagiário. Mas o quanto você vai ganhar vai depender da tua produção, né? A maioria dos laboratórios trabalham com comissão. Então, depende de quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. E quanto mais experiência você tiver, mais rápido e melhor você vai produzir e mais valorizado vai ser o seu trabalho. Bia, minha acrilização no micro-ondas não está totalmente boa. Eu coloco no ciclo de 900 e não está endurecendo. Abro e ainda está mole. O que está acontecendo? Então, tem que ver se o teu micro-ondas está regulado certo, né? Tem que ver se você está colocando os ciclos certinho ali. Não é para acontecer isso, né? Se ficou os 30 minutos, você fez os 10 minutos ali a 30%, mais 10 minutos a 40%, mais 10 minutos... Não, 10 minutos a 30%, mais 10 minutos a 0 ou 10% e mais 10 minutos a 40%. Aí, se for duas músculas, mais 10 minutos a 50%. Não é para ficar mole, tem que ver se o líquido que você está usando tem crosslink, tá? Gesso comum usa para incluir, o que você acha? Não acho legal o gesso comum, tá? Gesso comum abandona, nem tenha no laboratório, porque ele é um gesso muito pobre, ele é muito frágil, tá? E ele expande demais, ele tem uma expansão super descontrolada, tá?
Então, isso pode acarretar problemas na tua polimerização. Ajuste oclusal, diferença de mordida. Na verdade, não é uma dúvida. Gostaria de indicação de curso de PT para iniciante. Então, eu tenho um curso de montagem e seroplastia caracterizada, tá? A montagem é com arranjos naturais, eu mostro várias fotos e tal, a gente vai estudando isso dos arranjos naturais, né? Quais são os arranjos mais comuns, para a gente reproduzir isso com mais naturalidade. É um curso de 2 dias, tá? Tem aqui no Instituto, aqui em Cascavel, se você quiser dar uma olhada na minha agenda de cursos, tem ali. E um outro curso mais completo de PT, que é tanto para iniciante, para quem já trabalha na área há tempo, eu fiz só depois de 10 anos de formada, que foi a especialização em prótese total, que é muito legal, tá? É muito completo, muito bom. Edivane, bom dia a todos. Quando eu comecei, eu trabalhei mais de 1 ano sem ganhar nada. Mas hoje, com o passar do tempo, a coisa mudou bastante. Graças a Deus, hoje meu salário é ótimo. É isso aí, gente. A gente só vai colher o que a gente plantar, tá? A gente só colhe. Na vida, tudo é assim, tá? Você só vai colher o que você plantar. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Em custa do trabalho. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão da tua vida social, da tua rotina ali, de sair, de ir no cinema durante a semana, sei lá. Hoje nem tá podendo mais, né? Mas, enfim. Para se dedicar a uma coisa específica. Então, se você quer ser um bom profissional, vai exigir de você um esforço desproporcional. Não acho que trabalhando das 8 às 6 você vai conseguir ter um bom resultado. Pode ser que sim, pode ser que demore muitos anos para isso, né? Então, essa dedicação, ela faz parte do processo. Não é que é para ser para sempre assim. Não é para sempre assim, né? Mas o crescimento exige um esforço maior, né? Então, isso é natural, tá? Tá tendo cursos presenciais? Estava, e agora cancelaram de novo. Então, não sei como vai ficar. Essa semana ia ter curso, eu ia dar um curso em Curitiba e foi remarcado para abril. Vamos ver se até abril a gente vai conseguir fazer, tá? Mas a gente está desmarcando quando vai chegando os decretos, né? Esse curso tem online, Bia? Não, esse de montagem e seroplastia não tem online. Eu tenho um curso online só de seroplastia, que é o Gengiva Sem Segredo, que é o que você falou que você tem, né? E o curso mais completo é o protocolo de alta performance. Maria Cristina. Te mandei mensagem sobre ajuste e oclusão. Explica de novo, por favor. Você falou que volta para o articulador. Como assim, se preenchemos com o modelo? Sim. Eu faço assim, ó. Eu pego o modelo. Deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui para mostrar para vocês. Ó. Quando tem o modelo de prótese total, né, a gente vai incluir. Se eu incluir ela toda lisa aqui, eu não vou conseguir achar depois a posição certa. Então, eu faço umas canaletas com broca, tá? Eu faço umas guias, assim, com broca, antes de articular, tá? Antes de articular. Quando tá lá no rodete de cera, você faz isso. Aí, passa um pouco de vaselina, tira o excesso e articulo. Aí, quando eu for fazer a inclusão da mufla, eu bato o martelete aqui, ou a faquinha de gesso, solto, passo bastante vaselina e incluo. Faço a acrilização da prótese total. Na hora de demuflar, eu tomo cuidado para ela não abrir no meio, né? Eu vou soltando a mufla, já mostrei como que eu faço isso. E aí eu pego e colo na base do articulador com o Super Bonder. E aí eu faço ajuste oclusal e depois eu tiro a prótese total do modelo, porque se o modelo quebrar, eu já ajustei, tá? Quando os inferiores das pessoas são muito tortos, você acompanha na montagem superior? Depende, eu acompanho o arranjo. Então, às vezes, se o apinhamento dos inferiores, ali, os dois centrais forem tipo asinha de borboleta, eu vou fazer uma asinha de borboleta no superior. Porém, não tão evidente, né? Não muito torto, porque você não vai querer um dente muito torto também, né? Às vezes quer, porque quer que reproduza a arcada que tinha antes de perder os dentes, mas geralmente é um arranjo muito sutil, tá? Quanto tá seu curso completo de protocolo? Em média, R$2.000, tá? Nessa última turma agora teve um desconto, que foi a primeira turma do ano. Então, teve um desconto de R$500. O que você acha da luminária estética com lupa para uso em laboratório? Eu acho bem legal, depende para o que você for usar, né? Para fazer uma prótese total, um protocolo, eu acho que não tem necessidade, porque
você vai acabar vendo só os detalhezinhos, ao menos que você use ela só para ver esses detalhezinhos. Essa com lupa é bem legal para quem aplica cerâmica, ponto de contato, conferência da adaptação, né? Então eu tenho aqui no laboratório essa com lupa, mas eu não uso ela a todo momento, tá? Eu uso ela em alguns casos específicos. O Giniton usa bem mais do que eu, tá? Qual a sua opinião sobre a resina Diamond D e qual o ciclo de acrilização? A minha opinião é assim. Quando eu comprei a resina Diamond D na primeira vez, eu comprei o líquido de micro-ondas. Tive alguns problemas. A minha ideia, né, era usar a resina Diamond D para fazer protocolo sem barra, protocolo provisório, né, porque ela é uma resina ultra resistente. Então, ela iria resistir melhor. Porém, eu tive problema de desadaptação. Mesmo eu incluindo com o modelo, ela não ficava passiva, né? E aí, eu conversei com o Alker Angeloni sobre isso, ele que está estudando essa resina e tal. E aí ele falou assim, Bia, usa o líquido termo, tá? Porque o micro-ondas me parece que ele tem alguma composição de líquido alto, então ele contrai mais. O líquido termo tem uma estabilidade melhor. Você pode usar ele no micro-ondas também, porém você tem que dobrar o tempo. Então, em vez de 4 minutos no micro-ondas, é 8 minutos, tá? Então, hoje eu faço assim, eu compro o líquido termo da VIP Wave, da Diamond D, não é da VIP Wave. Compro o líquido termo da Diamond D, tá? Uso o pó da Diamond, claro. Passo a prensagem com o modelo, para não distorcer, deixo as 12 horas prensadas e depois eu coloco 8 minutos no micro-ondas a 90%. O meu micro-ondas é de 1000 watts, tá? Qual a diferença da placa de Michigan e milho relaxante? A placa de Michigan é uma placa específica superior, né? Ela é mais fina, delicada. A placa mil relaxante pode ser de Michigan também, mas tem muitos tipos de placa. Tem umas que é inferiores, tem vários tipos de placas, tá? Mas toda placa de Michigan é mil relaxante, mas nem toda placa mil relaxante é de Michigan, tá? Não sei se deu para entender, mas é isso aí. Quando o dentista reembasa a prótese para acrilização com pasta zinco-enólica, com pasta lisandra, o incolor das peças fica meio esbranquiçado. Tem a ver com a pasta, será? Sim, com certeza tem. Por quê? Essa pasta, a pasta zinco-enólica, ela tem um óleo diogenol que dificulta a polimerização. Então, no momento da polimerização, esse óleo vai atrapalhar, é como se ela não polimerizasse por completo, e daí ela fica esbranquiçada, tá? Para não acontecer isso, a gente não pode deixar o gesso contaminar. Porque o gesso contaminado, por mais que você lave ele, ele tá lá dentro, e aí você não vai conseguir perceber. E aí só depois de acrilizada que você vai ver que ela vai estar esbranquiçada, tá? Então, para tirar a moldeira individual com pasta zinco-enólica ou reembasamento, e não contaminar, é você hidratar na água fria primeiro esse modelo, para que a água fria preencha todos os poros do gesso. Depois você coloca mais uns minutinhos ali, uns 2 minutinhos na água quente, para ele amolecer e soltar. Sem que ele fique aquela meleca, tá? Porque se ele ficar todo derretido, ele vai impregnar tudo. Só amolecer o suficiente para ele não quebrar o gesso, tá? Mas ele fica um pouquinho mesmo, é chatinho mesmo com a pasta zinco-enólica. E para polimento acrílico no final, o que você usa? Então, eu estava falando ali dos acabamentos, né? Das brocas, das lixas. Eu gosto de fazer o polimento com polibril, né? No lugar do pedra pomes e do branco espanha, eu uso polibril. E depois eu passo uma escova de flanela com uma pasta que chama o Al Rouge, que é do Rui das Lixas. Ela é muito boa para dar brilho, tá? Então eu tenho duas escovas de flanelas. Uma eu impregno ela com essa pasta e passo a prótese ali com ela seca. E a outra eu passo ela sem nada, só a escova limpa, sem nada, só para tirar aquele excesso. Então ela fica um brilho fantástico, assim, tá? É bem bom. Bia, quando você faz a placa de prova no protocolo, você já manda com o plano de cera junto? Sim, eu faço a placa de prova e já mando o plano de cera, ao menos que eu tenha feito um planejamento reverso e eu tenha aqueles dentes já feitos, né? Já montados no planejamento. Aí eu só transfiro esses dentes para essa placa de prova sobre implante. Explica novamente a parte do polimento.
Primeira coisa, para você conseguir um bom polimento, um bom acabamento, você precisa ter bastante cuidado na ceroplastia, né? Então, tudo que você quer no teu resultado final, você faz na cera. Todos os detalhes da gengiva livre, gengiva inserida, junção gengival, freio, tudo você faz em cera, né? Deixa o dente extremamente limpo, limpe os dentes antes, tira o excesso de cera, passe fio dental, inclua com um silicone de boa qualidade que vá copiar todos os detalhes, tá? Eu gosto do silicone certo, eu tenho um ótimo resultado com ele, porque aí a prótese já vai sair praticamente limpa, né? Então não tem tanto acabamento. Eu uso as brocas para tirar a rebarba apenas, só tiro as rebarbas e passo uma lixa, a lixa do ruído das lixas também, nas rebarbas, nessas partes mais ásperas e no palato. Na vestibular, eu praticamente nem passo lixa. Vou dar o polimento no torno de polimento, com as escovas pretas, molhadas. Eu uso um produto que chama Polibril, tá? Ele é da Odontoflex. Eu compro na Dental Paulista, em Curitiba. Eu uso esse Polibril, faço uma pasta com ele, né? Misturo com água, faço uma pastinha e uso no lugar da pedra pómez. Eu prefiro o Polibril porque eu consigo um brilho muito mais rápido, um polimento muito mais efetivo e às vezes na pedra pómez eu demoro mais, tá? E depois disso eu passo a escova seca com uma pedra de polimento que chama o Al Rouge, do Rio das Lixas. Eu impregno essa escova de flanela com essa pasta e dou o polimento com a prótese seca, tá? Dou o polimento nela toda e depois eu passo uma outra escova sem nada, sem estar impregnada com pasta nenhuma, tá? E aí ela faz a limpeza, ela fica bem brilhosa, tá? Qual o nome do instrumental que você faz a gengiva livre? Discoide cleoide. Quanto mais ou menos o investimento para fazer a técnica de protocolo passivo, componente cimento? O cimento, ele custa em média R$ 400, mas ele rende muito, tá? Ele rende muito. Eu nem cobro o cimento do dentista, porque a vantagem, a facilidade de fazer a barra é tão grande, é tão maior nessa técnica, que eu prefiro 1000 vezes fazer ela do que fazer a barra convencional, tá? Porque a barra convencional eu perco o dobro do tempo para fazer. Porque tem que ter muito mais cuidado, né, na adaptação, para não dar solda. E quando dá solda é outro processo também bem trabalhoso. Mas os componentes ficam menos de R$ 100, o conjunto por implante, tá? Devido à rigidez da certa, você encontra dificuldade na execução da técnica de conferência de cor e ressecamento? Sim, tá? Então, eu não faço a conferência de cor e ressecamento nos protocolos, porque no protocolo, como ele é mais retentivo, né? Como eu não quero que fique aquela emenda bem no meio da prótese, eu deixo ela bem embaixo na área basal, então ela fica super retentiva. Se eu for tirar o protocolo, ele acaba rasgando o silicone certo. Nas próteses totais, eu consigo fazer essa remoção e fazer a conferência de cor. No protocolo, não. Eu não faço, porque já aconteceu de quebrar o silicone e eu perder essa referência e não conseguir usar. Então, em alguns casos, né, de dupla, né, que eu preciso conferir a cor para ver se uma tá batendo com a outra, eu uso silicone Zeta Labor. Eu uso o Zeta Labor também para fazer guia multifuncional, porque também o silicone certo para guia, na hora de tirar, ele acaba quebrando, porque por ele ser muito friável, ele acaba quebrando com mais facilidade. Então, eu uso o Zeta Labor ainda, em alguns casos. Eu tenho os 2 silicones aqui no laboratório. Porém, eu prefiro o silicone certo, porque eu acho que ele copia melhor os detalhes da seroplastia, mas não dá para usar em todos os casos. Ó, a Thaís Nogueira colocou aqui o ciclo da panela termopneumática, tá? Para quem pediu aqui. Ó, ciclo de 4 horas, 1 hora a 60 graus, 2 horas a 70 graus e 1 hora a 92 graus. Resfriamento lento e natural. Então, o ideal é deixar o resfriamento dentro da panela. Desliga a panela e deixa a prótese lá, né? Se não der, deixa fora, em cima da bancada, mas jamais colocar na água fria ou colocar debaixo do ventilador.
Bia, você faz a cocção do protocolo definitivo em micro-ondas com barra e metal? Sim, tá? Por ele estar protegido dentro da mufla, com silicone, com gesso, não tem problema nenhum, tá? Eu sempre faço protocolo, PPR. Pessoal, é isso então, né? Chega por hoje. Semana que vem vai ter mais. E semana que vem, quarta-feira, vai ter de novo essa live de perguntas e respostas toda quarta-feira, tá? Daí eu vou ver se eu faço algumas outras de temas diferenciados aí, mas eu posto tudo lá para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Tenham um excelente dia, um ótimo dia de trabalho e até semana que vem.